e bendita a paz do Senhor Jesus. Grato a Deus pela oportunidade a mim concedida de poder estar convosco e nesta feita poder servir com alegria a noiva do Cordeiro. A maior alegria dos salvos é poder desfrutar da presença daquele que o salvou e em graça nos chamou pelo nosso nome, tirou-nos do tremedal de lodo, firmou os nossos pés sobre uma rocha, pôs um novo cântico em nossos lábios e por fim arrolou os nossos nomes no livro da vida. Por isso somos gratos à majestade divina do nosso Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero compartilhar convosco de um texto conhecido. O culto é regido de modo espiritual. A liturgia cultica é governada pelo Espírito Santo. E eu acredito piamente que Deus, Ele já traçou para nós o caminho pelo qual nós caminharemos e viveremos o que Deus tem reservado para nós nesta casa. Você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Enquanto vocês localizam este texto, eu quero ser grato ao Deus em cuja presença estamos, pela vida desse pastor amável e querido, pastor André. Gratidão, pastor André, pela confiança. É um sentimento de muita alegria e satisfação poder servir nesta casa que o Senhor Deus confiou em tuas mãos a liderança. Que seja próspero em todo o tempo o seu ministério, como também toda a sua família. Presbítero Rafael, esse amigo querido, feliz também em revê-lo, e que o Senhor continue ampliando ainda mais a tua chamada. Estevão, Deus abençoe, viu, meu querido? Feliz por sua vitória. Deus é bom e há de fazer infinitamente mais. A todos os obreiros, companheiros, Deus vos abençoe com todas as sortes de bênçãos. Faço-me acompanhado da minha família, a pastora Fernanda, esse instrumento poderoso nas mãos de Deus, as minhas filhas, a Sara e a Maria, e esta família que também é nossa família, o meu irmão Maurício, a minha irmã Shirley, Rebeca, Levi e a Melissa. Não sei se a Elisângela chegou com seu esposo, o William, mas estão a caminho. Que Deus vos abençoe poderosamente. Todos encontraram o texto, digam amém. Diz-nos assim: e tendo chegado o dia de Pentecostes, ou cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E de repente veio um som do céu como uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e lhes apareceram línguas repartidas como de fogo que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia falar, e você diz amém. Queridos de Deus e queridos do Pai, nós estamos vivendo um período em que se faz necessário nós buscarmos avidamente a plenitude e a renovação do Espírito Santo. Precisamos urgentemente sermos avivados, precisamos urgentemente sermos movidos pelo poder do Espírito Santo, e se faz necessário nesta última hora, a igreja do Senhor que está expectando
que está aguardando o advento da vinda de Jesus Cristo, se posicionar de tal modo e de tal maneira que não admitamos vivermos uma realidade de letargia e de frieza, visto que um dos conselhos de Paulo à igreja em Tessalônica fora: não extingueis o Espírito. O Espírito, ele é o fogo que aviva, ele é o fogo que purifica, ele é o fogo que traz a realidade do verdadeiro pentecostalismo. E é sobre isto que quero falar-vos nesta oportunidade. Pentecostes, o fogo que o Espírito Santo acendeu. Quando nós nos referimos a Pentecostes, é inevitável não atrelarmos Pentecostes à obra do Espírito Santo. No aspecto literal, Pentecostes era uma das 3 principais festas que compunha o calendário judaico, e esta era a festa em que os que se apresentavam perante o Deus dos céus deveria se apresentar trazendo em suas mãos a primícia dos frutos da cevada e também do trigo. Esta festa era comemorada 50 dias depois da Páscoa. E a primeira verdade que nós entendemos sobre Pentecostes é que não existe Pentecostes sem o Cordeiro. Primeiro é o sacrifício do Cordeiro, para depois vivermos Pentecostes. E nesta festa, aqueles que vinham adorar o Deus que era responsável por toda a prosperidade e colheita exitosa, eles se apresentavam tendo em suas mãos o fruto da primícia. Por isso que em Êxodo capítulo 23 e versículo 15 o texto diz: não se apresentem perante o Senhor de mãos vazias, porque Pentecoste é o culto que quem vem para oferecer, primeiro entende que culto começa com a premissa da entrega. Ninguém recebe de Deus sem antes entregar. Ninguém se apresenta de mãos vazias. Então Pentecostes era a oportunidade dos adoradores adorarem a partir do fruto da sua primícia. E quando falamos de Pentecostes, isto também nos remete à pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo, que não obstante nós conhecermos como a terceira pessoa da Trindade Santa, e isto não o diminui a sua posição, enquanto aquele que ocupa a terceira posição ou categoria na visão da Trindade, ele não é desqualificado nem tampouco diminuído. O Espírito Santo é um com Deus Pai, é um com Deus Filho, e partilha de uma mesma essencialidade divina, eterna e transcendental. Quando nós falamos de Pentecostes, não dá para dissociarmos a pessoa do Espírito Santo. E é sobre o Deus Espírito Santo que nós iremos nesta noite aprender acerca da sua obra, da sua natureza e do seu poder operante no meio do seu povo. O Espírito de Deus, ele sempre teve um papel extremamente salutar e importante na história da criação. A Bíblia diz no Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Observe que o Espírito Santo, ele exerce um ministério de movimento.
O Espírito, ele não está estático, ele não está impedido de se mover. E o primeiro texto bíblico que faz referência e citação ao Espírito Santo é Gênesis 1 e 2. Mas observe que o cenário é adverso, o cenário é contraditório. A terra estava sem forma, a terra estava vazia, a terra estava desfigurada. E a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo. O cenário parece ser impróprio, inapropriado, inadequado, mas o Espírito Santo de Deus não se limita a ambiente, nem a tempo, nem tampouco as circunstâncias. Ele se move, e enquanto ele está em movimento, o movimento que o Espírito Santo está fazendo é proposital. Não é um movimento aleatório, é um movimento intencional, porque se o Pai tem o poder para criar, o Espírito tem o poder para preparar o ambiente. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, e isto é maravilhoso e digno de ser sublinhado: o Espírito Santo, ele não se limita e nem tampouco se restringe à realidade aparente de uma terra caótica. E é tão poderoso porque o Espírito Santo não precisa de ambiente favorável. Ele se move porque ele é Deus. A terra não tem forma, mas o Espírito Santo se move a fim de trazer forma àquilo que é informe. A terra é vazia, mas quem está se movimentando, ele tem o poder para encher o que está vazio, oh glória. As trevas não puderam impedir o Espírito de Deus de se movimentar. E nesta noite eu quero abrir o parênteses inicialmente para dizer a vocês que nada vai impedir o Espírito Santo de dar forma ao que não tem forma, e de encher o que está vazio, e de dissipar as trevas, a fim de que resplandeçam a refulgente glória do Deus eterno. O Espírito Santo, ele não é só o agente de movimento, ele é também o Deus que tem o poder para dar também forma àquilo que é informe. Porque o texto de Gênesis, capítulo de número 1 e versículo 26, façamos o homem, a pluralização da palavra, façamos, é o Espírito, o Filho e o Pai conferenciando, e o Espírito tem parte na formação do homem, que deveria carregar também a essência da eternidade. O Espírito Santo, ele está agindo como agente de formação. Ele forma e vai formar a partir da sua imagem e também da sua semelhança. Mas é interessante que o Espírito que se move, o Espírito que conferencia a fim de formar, é o agente também gerador de vida. Em Gênesis 2:7, a Bíblia diz: e formou Deus o homem do pó da terra e soprou. Aqui é o Ruach HaKodesh, é o próprio Espírito de Deus sendo soprado no homem. E quando o Espírito, o agente gerador também de vida, sopra, o que era só o boneco de barro agora se torna alma vivente, porque até o Espírito soprar é só barro, mas depois que o Espírito, eu estou sentindo que o Espírito vai soprar aqui dentro, tornou-se alma vivente, oh glória a Deus. O Espírito Santo, ele é aquele que está presente em
todos os eventos da história bíblica, o Espírito Santo também é a espinha dorsal. Como bem disse Lawrence Olson, o Espírito Santo, se ele é coigual a Deus, coigual ao Filho, ele também é a base estrutural da revelação divina de toda a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo, ele está presente, e toda a Bíblia é o reflexo do poder e da personificação da sabedoria do Espírito Santo. Lembra de Bezalel? Bezalel recebeu a plenitude do Espírito Santo e foi cheio de sabedoria, entendimento e inteligência. E quem não tinha habilidade com ouro passou a ter. Quem não tinha habilidade com a prata, com o bronze, se tornou o mais eficiente e hábil artífice da história da Bíblia Sagrada. Porque o Espírito Santo, quando ele decide se manifestar, ele tem o poder de credenciar aquele que não tem, de capacitar aquele que em sua improficiência e insuficiência não são portadores de qualificações alguma. Mas quando o Espírito ele decide soprar, quem não tem passa a ter. Quem não era vai passar a exercer com autoridade, porque o Espírito ele também é o agente gerador de toda a sabedoria. A Bíblia Sagrada diz-nos também que o Espírito veio no período dos juízes, e esta dispensação é a dispensação do sobre. O Espírito vinha, o Espírito enchia, usava, mas não permanecia. No período dos juízes foi assim. A Bíblia diz em Juízes capítulo 6 versículo 34: e veio o Espírito do Senhor sobre Gideão, o qual tocou trombeta. A Bíblia diz que quando o Espírito vem, ele tira o Gideão amedrontado, malhando trigo no lagar, da autoridade de Gideão. Toca a trombeta. Não tem como receber o poder do Espírito Santo para não ter autoridade para tocar a trombeta. Eu quero saber se os tocadores de trombetas e aqueles que vieram dedilhar a harpa já chegaram aqui. A Bíblia Sagrada diz-nos em 1 Samuel capítulo 16 versículo 13: Davi, o menino, pastor de ovelha, mas que Deus decidiu achar, que Deus decidiu ungir, e não foi Samuel que derramou o primeiro óleo na cabeça de Davi. Davi não recebeu a primeira unção na casa de Jessé. Quem primeiro ungiu Davi foi o Deus que o encontrou. Achei a Davi, e com meu óleo, dentro do simbolismo, o óleo é o Espírito Santo. Davi está recebendo unção da primeira tiragem na sua cabeça, e é Deus ungindo como rei a cabeça de um pastor de ovelha. Porque quando Deus decide ungir, até quem não quer reconhecer vai ter que reconhecer a legitimidade da unção de Deus na sua história. A Bíblia diz que o Senhor ungiu, e quando a unção veio sobre o menino de cor avermelhada, veio com tanta graça que o cálice transbordou. É por isso que você e eu, nós, quando lemos a biografia de Davi, nós notaremos que Davi era até pequeno e em estatura, mas a unção que estava derramada sobre a cabeça de Davi não o limitava nem diante de leão, nem diante de urso, e nem tampouco de gigante. Quem vai te ungir a cabeça é o Deus do céu. Eu vim pregar para quem veio receber do alto.
Eu vim pregar para quem veio receber porção dobrada do Espírito. E posso lhe dar um conselho: o único lugar que alguém se alimenta de boca fechada é na UTI. Mas quem vem para receber já entendeu a verdade de Salmos 81, estrofe 10. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu vou encher. Eu vou encher o altar. Eu vou encher os instrumentistas. Eu vou encher eu sinto liberdade para profetizar, para quem tem harpa para dedilhar. E cante o remanaqueva. Ele vai encher o círculo de oração. Satanás está pensando que vai parar a igreja, mas o Espírito que enche está me autorizando a lhe dizer: ele vai encher a nave da igreja, a galeria. Só quem tem mão para levantar é da canafá. É noite que o Espírito vai nos sacudir a estrutura. Quem entrou vazio, apático, vai receber poder. Poder do alto. Óleo da primeira tiragem. A unção veio sobre Davi. A Bíblia diz, e Isaías vai fazer uma enunciação profética a respeito da pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo. Como é formidável falar sobre o Deus Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele exerce tanta autoridade de governo sobre a igreja, que nós só estamos aqui porque ele te moveu. Se ele não tivesse nos movido, nós não teríamos chegado aqui. E o Espírito que nos trouxe é o mesmo que vai nos abastecer de força, de graça, de alegria. Esta noite a igreja vai sair por estas portas, pastor André, meus nobres companheiros, como uma locomotiva pegando fogo. Jovens, adolescentes, aproveite o tempo da oportunidade. Sejam cheios do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz em Isaías 32, versículo 15, a profecia messiânica tem um cunho futurístico, apontando para a messiandade de Cristo e para a pessoa do Espírito Santo, até que do alto se derrame sobre nós o Espírito. Então o deserto torna-se-á campo fértil, mas o campo fértil será reputado por um bosque. Percebam, primeiro a verticalidade, até que se derrame o Espírito do alto. Desertos serão transformados em terra fértil, em campos de fertilidade. Mas o Espírito que vem do alto, ele não está limitado a níveis diminutos, rasos. Ele diz: eu vou transformar o deserto em campos férteis, mas vou transformar os campos férteis em bosque. Isaías está profetizando, e a profecia é assertiva. O Espírito será derramado do alto, e o que era estéril, Isaías, vai ser frutífero. O que não tinha potencial de crescimento vai crescer, vai frutificar. Alguém levantou a mão em cima, aqui também. É tempo do poder do Espírito Santo que emana do alto começar a altercar, a modificar
a alterar este cenário de infrutuosidade. É muita gente boa que Satanás está querendo colocar freios e dizendo não vai crescer. Mas eu venho na autoridade da palavra para dizer, no nome de Jesus, que tem poder do alto para descer aqui nesta casa. O que era infértil vai ter fertilidade. O que Satanás queria reputar como fracasso, assim diz o Espírito Santo, eu vou transformar, aleluia, relacionamentos desérticos em uma terra frutífera. Tem alguém que crê e recebe? Tem alguém que tem glória para tributar ao Todo-Poderoso? O Espírito de Deus, ele é a causa primária, é também a razão pela qual nós adoramos. Sem o Espírito ninguém adora, sem o Espírito ninguém prega, sem o Espírito as regentes não regeriam, sem o Espírito os meus nobres pastores não apacentariam. Sem o Espírito não adianta tocar bem, porque é muita gente boa, mas quando o Espírito está no negócio, até a nota musical é diferente, oh glória. Sem o Espírito ninguém profetiza, sem o Espírito ninguém intercede, sem o Espírito ninguém se move. Por isso o texto de Isaías 61 primeiro diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Por que, Isaías? Porque o Senhor me ungiu. E o que é unção, pastor? É a capacitação que vem do alto. É o poder que nos habilita e nos credencia a fim de exercermos o que fomos chamados para exercer. Ele me ungiu para pregar. Não adianta ter erudição, não adianta ter academicismo, não adianta ter dotes intelectivos, se a unção do Espírito não estiver repousando sobre a nossa cabeça como orvalho. É muita gente talentosa, mas talento não substitui unção. É muita gente que tem título para cada especialidade, mas está faltando unção do alto, está faltando poder nos nossos altares brasileiros. E assim diz Deus, eu vou sacudir as estruturas. Eu vou tirar gente que está achando que pode usar talento em detrimento da unção. É melhor não ter canudos, mas ter poder. É melhor não falar dentro das regras da gramática, mas quando abrir a boca, um transbordar de poder e glória ser manifestado. Levante as mãos quem pode, porque esta noite é a noite que o Espírito Santo ele vai potencializar poder na tua adoração. Quem exerce chamado, quem tem ministério, assim diz o Senhor, a unção do meu Espírito te tomará por dentro. Você não vai precisar fazer muito, porque a unção, ela é quem vai fazer. A unção é quem fará. A unção é que te condicionará. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas. Quem tem unção na cabeça, ele tem sempre uma palavra de boa nova. Quem tem unção de Deus e unção do Espírito, ele tem autoridade para abrir a boca e restaurar o que está quebrado. Ele tem autoridade para soltar aquilo que está preso. Pode observar que quando tem poder do Espírito Santo, não tem cadeias que resistam, não tem aldrabas que fiquem de pé. A Bíblia Sagrada diz que este Espírito do Senhor desceria sobre o Messias, e é isto que o qualificaria para o exercício do
do seu ministério, mas eu gosto das duas junções. Quando nós nos referimos à pessoa bendita do Espírito Santo, enquanto o Espírito, ele é o pneuma. Enquanto o Espírito, ele é o vento, ele é o sopro, ele é a vida e o poder. Vocês já viram alguém segurar o vento? Vocês já viram alguém deter o vento? Esses dias soprou uma ventania para o lado da Zona Leste. As árvores balançavam de um lado para o outro e nada podia conter o vento. O Espírito, como pneuma, quando ele decide entrar, o vento sopra do lado de dentro e a gente sente. O vento sopra para trazer poder, poder que traz vida, vida em Cristo, para a glória do seu nome, que é bendito, oh, glória a Deus. Enquanto o Espírito, ele é pneuma, mas enquanto o Santo, ele é o ágios, o sem pecado, o que é puro, o que é reto. Explico, não dá para ter uma vida poderosa vivendo uma vida imunda. Não dá para ter uma vida em Cristo sem antes termos o poder do vento que sopra para romper os ramos podres. Vai apertar, quem quiser dar glória, dê glória. Quem não quiser dar glória, fica à vontade. O Espírito, ele é santo, ele é puro, ele é imaculado, ele é reto e venerável. É muita gente querendo plenitude do Espírito Santo, mas ainda não se divorciou com o mundo. Mas esta noite é noite que haverá o divórcio do pecado com o mundo, e o arrependimento vai nos tornar prontos e aptos para recebermos a pureza, a retidão e aquilo que provém do divino Espírito Santo. Mas o Espírito, enquanto pneuma, é vento, enquanto ágios, ele é santo, mas enquanto consolador, ele é paráclito, ele é advogado, ele é aquele que está junto, ele é aquele que está ao lado, ele é aquele que te fortalece em tempos intempestivos, ele é aquele que diz para você: não para quando tudo está soprando contrário à tua volta. Enquanto o Paráclito, ele está dizendo: eu sou o consolo do meu povo em tempos de angústia. Eu tô sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele aqui. Esta mensagem eu estou com ela já há algum tempo. Compartilhei ontem na mesa com os meus amigos e disse: Deus disse que tem um sopro para liberar lá em Barueri. Quem tem glória, por favor, os instrumental pode vir comigo. Levante a sua mão mais alto que você puder, porque tem um sopro entrando nerevaios. Entra na calachore me canto ré. Eu vou esperar você liberar esta adoração que está presa, porque vai descer um lenço de consolo que vai começar aqui, ó. Eu estou sentindo o vento entrando. Vai ter consolo na casa. Vai ter força de Deus levantando. Quem entrou fraco, abre a boca. Tem uma nuvem rasteira. O Espírito de Deus está me autorizando. Olha Deus tomando o vaso ali. Olha Deus enchendo-se. Ai meu Deus. Levante as mãos, jovens. O Espírito vai encher vocês. Ah, meu Deus. Orquestra, é noite do lenço descer na casa. A da cama nascia decoma na canto de guerra. Uramachori me calabachandaramahaya. O fogo arderá contigo.
Você que não fala em mistérios, recebam autoridade agora. Recebam autoridade do alto. Recebe poder, recebe vida. O Espírito vai levantar ao teu favor hoje socorro. Tem ajuda do alto. Se não te constrange, pega na mão desse crente, segura na mão dele, levanta a mão dele aos céus. Alacama na Xandaramagai. É noite de socorro. É noite de revergia. Quem é batizado com o Espírito Santo, assim diz Deus: abre bem a tua boca que eu vou te renovar hoje do alto da cabeça até a planta dos pés. Essa apatia não vai prevalecer, este cansaço, esta fadiga. Ei, você vai sair do raso hoje. É noite de sairmos da margem. Eu estou com vontade de voar aqui. Tem alguém que está sentindo? É da cama fora. É da cama, da cama, da garraça. Uramacanda, lamachandarabahaya. Jovens, levantai-vos para um tempo de resplandecimento, círculo de oração. A coroa do Evangelho voltará a brilhar. Igreja, levanta o estandarte do Evangelho. Na galeria recebe poder. Recebe poder. Tem renovo descendo aí em cima. Tem poder levantando e elencando espíritos fragilizados e combalidos. O Espírito está dizendo: meu filho, diga para o meu povo que eu estou quebrando toda a cadeia de opressão agora. A cadeia da depressão se quebra. A força de Deus te levanta. Abre bem a tua boca. Receba. Enquanto o Paráclito, ele é intercessor que intercede. E isto aqui é poderoso, gente. Porque quando Paulo diz ele é intercessor que intercede com gemidos inexprimíveis, é um Deus se dobrando diante de um outro Deus se apresentando. E quando ele intercede, os gemidos são interpretados. A oração vai ser discernida na linguagem idiomática do Espírito Santo. E diz para aquele que está sentado no trono. E Paulo descreve na primeira missiva aos Coríntios, no capítulo 2, que o Espírito perpassa, penetra, perscruta os segredos de Deus, e trazendo a elucidação orações que nem sempre são feitas com palavras. Tem a oração que vem do grito da alma, das expressões psicológicas, do desejo de retroceder, de retroagir e dizer: Deus, eu não quero mais. Ah, se dependesse de nós, nós não faríamos mais nada. Mas quando nós apresentamos-nos diante do Senhor, mesmo em virtude das nossas fraquezas, o intercessor se apresenta e diz: eu vim interceder por quem está fraco, por quem está vivendo pressões psicológicas tão terríveis, e o que eles precisam é de poder para continuar. Já perceberam que nos dias mais tétricos e difíceis da nossa história, o Espírito, ele nos levanta, ele nos cinge de força e diz: eu te ponho de pé, eu te faço comer daquilo que te alimenta, que te nutre, e quando eu te fazer forte, você vai triunfar sobre as suas próprias fraquezas, porque tem fraquezas que dão ocasião para muitos serem mau caráter, mas tem fraquezas que muitos usam para se aproximar do
trono da graça e pedir ajuda. Eu sei que tem tempos difíceis, eu sei que tem muitas situações que nos acercam, mas são nesses momentos, nestes períodos de obscuridade, que Satanás olha para nós e diz: não vai aguentar, vai parar, vai desistir. E de repente nós seguimos o conselho de Paulo, quando Paulo declarou dizendo: Senhor, tira o espinho da minha carne. E Deus disse: Paulo, o espinho eu não vou tirar, mas no meio dos espinhos eu vou te encher de graça. Porque quando você pensa que está fraco, então você é forte. Mas nas tuas fraquezas o meu poder se aperfeiçoa. Nas fraquezas, eu estou pregando para quem é fraco como eu, mas não desiste. Eu estou pregando para quem tem limitações, mas não para. Deixa eu ver se tem mais alguém tão fraco como eu aqui, mas que não arreda o pé do altar. Abre a tua boca, solta esse grito. O Espírito Santo, ele é intercessor que está ao teu lado. O Espírito Santo, ele no Gênesis prepara, mas em Mateus capítulo de número 1, ele vai criar, ele vai inocular no ventre da camponesa Maria, presbítero Rafael, o embrião que é Jesus, extensão da eternidade, pastor André. Ele vai gerar. E quando José intenta sair, o anjo Gabriel aparece em visão e diz: ei José, não intente deixá-la secretamente, porque o que nela está sendo gerado é obra do Espírito Santo. Eu estou pregando para quem é projeto do Espírito. Satanás, eita, eu estou sentindo o poder de Deus aqui na Kenafá. A chore me desce teu prefá, a da calai de omenecame nessia reva. Eu estou sentindo que Deus vai pegar projetos que estão como embriões na extensividade da eternidade, para dizer: você não é fruto da casualidade, você não é um zigoto, você tinha tudo até para dar certo. Mas cutuca quem está do teu lado e diga: é projeto, é projeto. É projeto, é projeto, é projeto. Aponta para quem está do teu lado e diz: é projeto. E vai dar certo, vai crescer. Ou joga a mão para cima, vai. É obra do Espírito Santo. O Espírito gera. E eu nunca vi, eu posso dizer para vocês, eu nunca vi o que o Espírito gera dar errado. Não tem como, Estevão. Se foi o Espírito que gerou, vai vingar, vai dar certo. Satanás não queria, mas o Espírito quer. Eu preciso reiterar isso. Satanás disse: vai morrer. O Espírito diz: eu estou dando os nutrientes, a força, a estrutura, estou desenvolvendo. A cante ploma nasce té, que lete ploma na canto ré. Tem projeto que tinha tudo para dar certo e vai nascer, vai crescer, vai prosperar. Levante a sua mão para adorar. O Espírito de Deus vai começar a renovar. Aonde tiver uma mão levantada, renova agora.
Espírito gerou. E diz a Bíblia que o Espírito que gerou foi o mesmo que fez nascer. E diz a Bíblia que o menino crescia na graça e no conhecimento, porque o que vem do Espírito cresce diante dos homens e diante de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que quando o Batista está pregando no deserto da Judeia, a pregação é mais ou menos assim: eu vos batizo com água para o arrependimento dos pecados, mas aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu não sou digno de, encurvando-me, desatar as correias das suas alpargas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O mesmo Espírito que gerou, o mesmo Espírito que fez nascer e deu crescimento, é o Espírito que vai conduzir. Porque o Espírito conduz com sabedoria, com prudência, sem pressa, com passos cadenciados. O Espírito conduz. Enquanto o Espírito conduz, Satanás seduz. O Espírito não transporta ninguém. Satanás tem poder para transportar, mas o que Satanás transporta, ele transporta com perigo. O Espírito que conduz, ele está conduzindo, ainda que não sejam passos acelerados. O Espírito está dizendo: sou eu que estou te conduzindo. Aquieta-te, porque eu sei para onde eu estou te levando. Ninguém cresce da noite para o dia. Nenhum projeto acontece no estatalar de dedos. Eu sei que é demorado quando o Espírito conduz. É por isso que tem muitos homens se vendendo. É por isso que tem muita gente abrindo mão do caráter. Mas quem está sendo conduzido pelo Espírito, pode estar demorado, pode ser doloroso, extenuante, cansativo, mas está caminhando um passo após o outro, uma construção gradativa. O Espírito, ele conduziu Jesus para o deserto. Outra oportunidade, se me for dada, eu falo sobre o período laboratorial de Deus com Jesus no deserto. A Bíblia diz que quando Jesus voltou, aleluia, e é Lucas no capítulo 4, versículo 1 que diz: Jesus voltou do Jordão, e lá no Jordão Jesus foi cheio do Espírito Santo para sobreviver às experiências do deserto. Você está pensando que Deus vai te levar para o deserto sem antes te encher? A Bíblia diz: e voltou Jesus, Lucas 4 primeiro, voltou Jesus do Jordão cheio, porque no Jordão as margens dos céus se abriram, o Espírito desceu, e o Pai bradou, como se estivesse relembrando a primeira conferência do Gênesis, e dizendo: este é. Você não vai precisar que ninguém diga quem você é. Você não depende da opinião de ninguém para lhe definir. Você não depende de opinião pública. Eles julgam você por fora, mas Deus conhece a tua história, ó. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito que o enche, que o faz sobressair a Satanás no deserto, vai fazer com que Jesus pregue com tanta autoridade. E porque Jesus era cheio do Espírito Santo, é que ele curava. Jesus era tão cheio do Espírito Santo que Jesus ensinava, orientava dentro da pedagogia dos céus. Jesus era tão cheio do Espírito que quando os ventos contrários se levantavam, bastava Jesus liberar uma palavra para fazer cessar os ventos, as ventanias, e dizer para o mar: aquieta-te. Jesus era cheio do Espírito Santo, e por causa da plenitude do Espírito, os demônios se encurvavam
louvavam dizendo: que temos nós contigo, ó Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Jesus, ele foi cheio enquanto pregava. Jesus foi cheio enquanto ressuscitava. Jesus foi cheio para cumprir o propósito no Calvário e dar o grito, o brado de vitória. A cruz é Jesus Cristo tão cheio do Espírito Santo, com as mãos perfuradas, os pés transpassados por pregos pontiagudos. Mas quem é cheio do Espírito, mesmo ferido, não para, mesmo ferido, machucado, não desiste. Ele é tão cheio do Espírito que ele vai bradar aleluia e dizer: está tudo consumado. A obra que me deste a fazer, meu Pai, eu a cumpri. O véu do templo se rasga. Jesus vai para o túmulo, e eu li que até no túmulo Jesus era cheio do Espírito Santo, porque antes de Jesus ser crucificado, Jesus recebeu unção de Maria na cabeça, que banhou o corpo. E Jesus disse: ela está ungindo o meu corpo para o sepultamento. Unção até para o sepultamento. Quando Jesus está no túmulo, Jesus é tão cheio do Espírito Santo que Atos 2 diz que a corrupção não o tocou, porque a unção o preservava, o Espírito o preservou. Só que no domingo de manhã ele vai romper as ataduras da morte. E o escritor aos Hebreus diz que Deus o ressuscitou por meio do Espírito eterno. O Espírito entrou dentro do sepulcro e diz: é o terceiro dia, vai ressuscitar. Anjo, tira a pedra, porque ele entrou como homem, mas vai sair como Deus. Vai sair como Deus. E por 40 dias ele esteve com os discípulos, apresentou-se com provas infalíveis e incontestáveis, e disse para os discípulos: não se ausentem de Jerusalém, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eu vou enviar outro consolador. Outro aqui é Alos, da mesma espécie, da mesma natureza. Se eu consolo, ele vai consolar também. Se eu levanto, ele vai levantar também. Se eu avivo, ele vai avivar também. A Bíblia Sagrada diz que ele então dá uma ordem: permaneçam, não se ausentem. E diz a Bíblia que quando cumpriu-se os 40 dias, o povo vai para o cenáculo 120 e começa o clamor e a agonizarem pela busca da plenitude do Espírito. E de repente, enquanto eles estavam buscando, completou-se 10 dias de busca. Os céus se abriram. Jesus cumpriu o que tinha dito: não vos deixarei órfãos. Está vindo quem eu prometi. Aí entra na casa como um vento. O Dr. Lucas descreve dizendo: era uma rajada de vento. A igreja, por favor, fique sobre os pés. Eu caminho para concluir a mensagem. Diz a Bíblia que um vento veemente entrou dentro da casa, impetuoso, e de repente começaram a perceber que já não era mais o mesmo cenáculo. Primeiro o Espírito encheu a casa externa, e depois o Espírito vai encher a casa interna. Línguas repartidas como de fogo começaram a posar sobre os 120. E eu descobri na Bíblia que fogo, ele também purifica. O Espírito é fogo que queima, é fogo que aviva, e não há como Deus usar referências apagadas. Quando Deus disse através de Isaías: o pavio que fumega não vai apagar, aí eu entendi porque
é Pentecoste? Pentecoste não é fogo de isqueiro, não é fogo de palha que acende hoje e apaga amanhã. É o Espírito acendendo e Satanás tentando apagar e não consegue. Levante as mãos só quem crê que o Espírito que soprou em Atos 2 continua soprando em nosso meio. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Alguns têm dito que esta geração é o reflexo de uma geração sem fogo. Eu disse, ainda tem, gente. Ainda tem fogo no remanescente. E enquanto tiver uma lenha acesa, o fogo não se apaga. Lembra da sarça de Êxodo 3:2? O fogo ardia e não consumia. Teve fogo na sarça, mas também teve fogo no altar de Elias. Deus mandou Ezequiel encher a mão de brasa no capítulo 10 e espalhar sobre a cidade. A Bíblia diz em Êxodo 13 e versículo 21 que era nuvem de dia e coluna de fogo acesa de noite. A Bíblia Sagrada diz, oh glória, que teve fogo no altar de Elias, teve fogo no altar de Abraão, e assim diz Deus, tem fogo também para queimar na nossa estrutura. Levante a sua mão. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Levante a mão junto com a tua voz. 1 minuto eu entrego para o pastor André. O meu tempo já esgotou, mas eu sinto que Deus vai acender pavios que estavam apagados. Enquanto você abre a boca para glorificar, o Espírito está passando em revista. Agora, quem trouxe glória, glorifica. Quem trouxe glória, glorifica. Quem veio para receber poder, receba. O Espírito que soprou no Pentecoste está dizendo, eu vou soprar também sobre você. Eu vou encher o teu vaso. Se tiver vasos disponíveis, a galeria vem como labareda de fogo. Vem como, olha Deus,